Muito bom dia a todos, a todas que se reúnem conosco em mais um evento do Centro de Soberania e Clima, Centro de Soberania e Clima. Desta vez, o nosso segundo webinar com o apoio do National Endowment for Democracy, NED, uma parceria que vem produzindo e que produz mais um webinar extremamente interessante e com palestrantes da maior qualificação. Nós temos conosco a doutora Maria Delmar Hidalgo, a doutora Anne Alencar e o doutor, todos os doutores e mestres, o doutor Rubens Duarte, aos quais eu me refiro a seguir. O nosso webinar de hoje pretende levantar discussão, apresentar discussão sobre a política e estratégia de defesa e as mudanças climáticas, ou seja, como a inserção e a interlocução que há entre os documentos básicos da defesa e as questões climáticas e ambiental que têm nos afetado tanto. Não é? Essa webinar faz parte do ciclo Democracia, Soberania e Clima, que é uma parceria com o National Endowment for Democracy, e nós vamos iniciar logo adotando a seguinte sequência. Né? Vamos começar com a doutora Maria Maria Delmar Hidalgo, que é graduada em Química pela Universidade Complutense de Madrid e funcionária da Escola de Cientistas de Nível Superior de Defesa desde 2004. Tem uma larga experiência na área de defesa, na área de controle de armas químicas e na política nuclear. Seguir-se-á a doutora Anne Alencar, que é geógrafa, mestrado em sensoramento remoto e sistema de informação geográfica pela Universidade de Boston e doutorado em conservação de recursos naturais da Universidade da Flórida. Atualmente é diretora de ciência de IPAM e nos últimos 26 anos vem trabalhando junto ao corpo de pesquisadores do Instituto, iniciativas relacionadas ao mapeamento e dinâmica do fogo, desmatamento e degradação da floresta amazônica de Cerrado. Por fim, o nosso último palestrante é o doutor professor Rubens Duarte, que é graduado e bacharel em Relações Internacionais e em Direito, é pós-graduado, tem mestrado em Ciência Política pelo Instituto de Estudos Sociais e Política da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e PhD em Política e Estudos Internacionais pela University of Birmingham, no Reino Unido. Nos acompanha também o presidente executivo de Soberania e Clima, o ministro Raul Jungmann, meu querido amigo, prazer em tê-lo conosco. Antes de mais nada, inicio com os agradecimentos pela disponibilidade das senhoras e do senhor, Dr. Rubens, por estarem conosco. Eu sempre repito, porque acredito que o bem ou o presente mais precioso que alguém pode dar aos outros é tempo e conhecimento. E é isso que os senhores, a senhora e o senhor, as senhoras e os senhores estão nos oferecendo hoje. Então, feita essa rápida apresentação, feitos os agradecimentos à nossa equipe, que organizou com tanta competência, e ao NED, o National Endowment for Democracy, que é o grande parceiro nessa iniciativa, eu passo a palavra à doutora Maria Delmar, muito bem-vinda, fala conosco desde Madrid, já à tarde. Muito bem-vinda, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. A palavra é sua, doutora. Muitíssimo obrigada, ministro general, pelo convite a participar desse seminário interessantíssimo. Hoje é um dia de festa aqui na Espanha, é um dia da Constituição, e eu estou muito feliz por poder participar desse seminário. Eu também espero que possamos nos encontrar na final. As nossas seleções estão voltadas para isso. Seria uma final interessante, maravilhosa e de ótimo futebol, é claro. A minha vantagem... Você ouviu ele agora?
Tem alguns microfones abertos. Estamos esperando a conexão do ministro. Bom, o que eu dizia era que a vantagem de ser a primeira a falar é que eu posso mencionar vários temas sobre esse problema complexo que é a mudança climática. Deixou de ser considerado um problema estritamente ambiental e passou a ser considerado também um problema econômico, devido a todas as políticas de descarbonização das economias, e também é um problema de segurança. A mudança climática hoje é considerada um problema sistêmico e é um dos grandes desafios para o século XXI. A mudança climática, eu vejo que é um problema muito complexo e multidimensional. Primeiro, por seus efeitos. Temos efeitos que são múltiplos e variados: elevação de temperatura, seca, inundação, elevação do nível do mar, mudança de densidade das águas oceânicas, e também há outro componente em termos de prazo. Tem repercussões no curto, no médio e no longo prazo. É tão difícil fazer políticas pensando sempre no longo prazo, não é? Também tem um componente local e um componente global. Temos que somar a tudo isso as diferentes vulnerabilidades das populações das diferentes regiões do planeta. Desde 2007, quando se disse que o Congresso de Darfur tinha tido consequências em termos de mudança climática, a relação entre mudança climática e segurança foi aumentando, foi se intensificando ao longo dos anos. Embora tenhamos que afirmar que entre a mudança climática e a segurança não há uma relação direta, é uma relação que passa por muitas etapas, é uma relação muito complexa e que também não é fácil dizer que uma mudança climática gera conflitos. Tem que haver várias circunstâncias para que possamos estabelecer essa relação. A primeira coisa a fazer, e é o que está sendo incluído nas políticas nacionais e internacionais, é compreender quais são os efeitos, os riscos associados à mudança climática relacionados com a segurança. Por um lado, temos os riscos físicos diretos, os que terão impacto em infraestrutura, capacidades militares, capacidades de segurança, são impactos físicos diretos. E esses impactos físicos, como também as inundações, as secas, também têm efeitos de longo e de curto prazos e podem ser considerados como multiplicadores de riscos, porque agravam situações entre determinadas povoações, geram situações de conflito, porque agravam situações de segurança hídrica, segurança alimentar, e assim provocam tensões entre as populações ou agravam os conflitos. Nessas áreas, podemos dar o exemplo do caso do Sahel. Se estabelecem círculos viciosos muito difíceis de romper. Degradação ambiental e mudança climática geram situações de insegurança e os conflitos, por sua vez, também geram degradação do meio ambiente e, afinal, é um círculo que se retroalimenta. Em relação a riscos da mudança climática, é preciso ver também os riscos geopolíticos que nos levam para um mundo descarbonizado. Há tensões geopolíticas, as energias renováveis exigem recursos renováveis que também podem gerar tensões econômicas, geopolíticas, pelo acesso a esses minerais, e também há novos focos de possíveis conflitos, como a região do Ártico. E assim, o cenário geopolítico e geoestratégico também está mudando. E a descarbonização
essa escassez de recursos naturais, e agora estou pensando nos recursos hídricos, também pode suscitar novos focos de tensões. No caso dos recursos hídricos, a questão das bacias compartilhadas. Nesse panorama de novos riscos associados à mudança climática e segurança, eu tenho observado como as organizações internacionais e os países em suas políticas nacionais estão se aproximando cada vez mais, estão tentando dar uma resposta a como a mudança climática afeta a segurança. Temos as Nações Unidas, a ONU, que na verdade, não há uma resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas que diga claramente que a mudança climática gera uma insegurança, mas quando os conflitos são tratados, a mudança climática é colocada como indispensável para tratar a solução dos conflitos. Também estão sendo estudados mecanismos para estudar essa relação entre mudança climática e segurança por parte de várias agências da ONU. A União Europeia também está abordando essa relação. Em 2019, começou-se o Conselho da União Europeia começou a tratar a mudança climática e como ela poderia afetar a política comum de segurança e defesa das nações da União Europeia. Na OTAN, a OTAN também foi uma das grandes organizações que deu uma volta de quase 180 graus na sua visão de mudança climática e segurança. No novo conceito estratégico aprovado em junho, é a primeira vez que a mudança climática é mencionada como uma ameaça, como um risco para a segurança e um componente que está afetando o caráter estratégico, operacional e tático. Esse componente inclui diretamente as Forças Armadas. Portanto, a OTAN está alinhando também as suas políticas organizadas em 3 pontos. Primeiro, uma compreensão da relação entre mudança climática e segurança. E para essa compreensão, foi criada o Centro de Excelência de Mudança Climática no Canadá, que visa aprofundar como é essa complexa relação e que esse é o pilar básico para estruturar políticas e ações, porque o problema é como realizar ações específicas, e para isso é preciso saber quais são os riscos da mudança climática. É importante também a questão da adaptação das Forças Armadas à mudança climática. No plano internacional, já tem o mesmo peso, a adaptação, a mitigação, esses 2 fatores da equação das Forças Armadas. É verdade que, em embora não se descartem os esforços de mitigação, é preciso se adaptar. Já estamos vendo as consequências da mudança climática. As Forças Armadas estão sendo afetadas. Eu dou um exemplo. Na Grã-Bretanha, neste verão, foi preciso fechar uma base aérea porque a pista de aterrissagem não tinha condições adequadas para as altas temperaturas. E as equipes têm que trabalhar com temperaturas de 50 graus, por exemplo. Então, as Forças Armadas têm que se adaptar aos novos ambientes geopolíticos e estratégicos. Temos que dar esse passo. A terceira parte para a OTAN é a mitigação. As Forças Armadas, até agora, estavam isentas de contabilizar os gases de efeito estufa. Agora precisam fazer um esforço em suas políticas de mitigação e redução de gases de efeito estufa. No plano nacional, também estão sendo publicadas muitas estratégias. Os Estados Unidos têm suas estratégias para se adaptar às mudanças climáticas, como enfrentar esse desafio. O Reino Unido também já publicou uma estratégia de mudança climática para as Forças Armadas.
Na França também. Então, estamos vendo que os países, de uns 2 ou 3 anos para cá, estão tentando estudar de maneira aprofundada a relação entre a mudança climática e a segurança. É verdade também que, do ponto de vista das Forças Armadas, e eu posso falar da Espanha, a mudança climática, até agora, foi concentrada nas divisões de meio ambiente dentro do Ministério da Defesa. Essa é uma subsecretaria-geral ali. Mas temos que tirar dali, porque a mudança climática, claro, que está relacionada com o clima, etc., mas também tem um componente operacional e tático, e, portanto, tem que estar impregnando todo o planejamento militar dos diferentes exércitos. Portanto, é verdade que a problemática existe, mas também é verdade que é difícil, neste momento, hoje, tentar procurar, dentro das estruturas de defesa, um organismo ou um mecanismo que aborde as questões ambientais e de mudança climática com vistas ao planejamento. Mecanismos que apostem na mitigação, na adaptação, mas que também permitam que as Forças Armadas sejam flexíveis diante de todas essas mudanças da descarbonização. Se apostamos nos veículos elétricos, como serão os veículos militares no futuro, partindo do pressuposto de que não podem perder a eficácia? Então, como podemos trabalhar, como podemos assumir todos esses grandes desafios, essas grandes transformações da sociedade, e como isso também tem que impregnar as Forças Armadas. E, por isso, nos documentos que eu li, no relatório que me entregaram para esse seminário, é verdade que muitas vezes parece que os problemas são de um país, mas, na verdade, são desafios compartilhados. E eu me identifiquei muito com tudo o que foi apresentado no relatório. Estamos diante de um novo desafio multidimensional, muito complexo, não pode ser desvinculado das grandes tendências do mundo: globalização, aumento demográfico, luta pelos recursos, e assim é um tema extremamente complexo e, é claro, as Forças Armadas estão envolvidas diretamente no assunto. Muito obrigada. Muitíssimo obrigado à senhora, doutora Maria Delmar Hidalgo, muitíssimo obrigado pela apresentação e esclarecimento, muito importante para nós, para a compreensão do fenômeno como um todo, da posição da União Europeia e da OTAN, das quais a Espanha é participante, é integrante. É muito interessante as suas posições. Muito obrigado. Ministro Raul Jungmann, retomando agora, acho que está resolvido o seu problema técnico, espero. As suas palavras, por favor. Ok. Então, eu queria saudar a todas e a todas, saudar o meu querido, estimado amigo, presidente do nosso conselho, ministro Sérgio Shigoi, dizer que apreciei muito a exposição inicial da Maria Hidalgo e vamos dar sequência, por uma questão de economia processual, aos demais palestrantes e, em seguida, nós entramos para fazer algumas observações, algumas sugestões, enfim, endereçar algumas perguntas aos participantes desse seminário tão importante para a questão da soberania, da defesa e do meio ambiente e da crise climática em nosso país e mundo afora. Ministra Shigoi, por favor. Muito obrigado, meu amigo. Doutora Anne, muito bem-vinda mais uma vez, muitíssimo obrigado mais uma vez, a palavra é sua. Obrigada, Sérgio, ministro Jungmann, Maria Delmar e Rubens. Para mim é um prazer estar aqui com vocês. Eu trouxe uma apresentação, eu vou tentar compartilhar aqui minha tela. Não dá para realmente para falar de soberania e clima, né, se nós não falarmos, no caso do Brasil, da questão do desmatamento na Amazônia, né? E eu vou começar por aí, mostrando
Deixa eu ver. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Sim. Então, eu vou começar mostrando o que, para nós, tem um interesse estratégico muito grande, né, que é a questão da distribuição dos estoques de carbono florestais no mundo. Então, claramente, do ponto de vista estratégico, a gente vê que a Amazônia como um todo, e aí eu estou falando da bacia, né, amazônica como um todo, e das florestas que ocupam essa bacia, são um grande maciço de estoque de carbono florestal, e que grande parte disso está no Brasil. Mais de 60% da área, ou quase 60% da área desse grande estoque florestal está no Brasil, né? Entretanto, o Brasil é o país que mais tem perdido esse grande patrimônio, né, que são as florestas do nosso país. Então, pelo menos 3 vezes mais, né, é desmatado aí em relação ao segundo colocado, que é a República Democrática do Congo. E isso nos traz para um debate que é central para o Brasil, e que, na realidade, em poucos momentos que o Brasil teve como protagonista de questões mundiais, né, na questão ambiental, o Brasil se coloca como um importante protagonista. É aí o 5º maior emissor de gases de efeito estufa, que contribui para o aquecimento global e para as mudanças climáticas globais, né? Mas ele é bem diferente dos outros que antecedem o país. No caso de China, Estados Unidos, Índia, Rússia, são países que têm que lidar com a questão energética, com a questão da indústria, né, com a questão de outro tipo de transição, de queima de combustíveis fósseis, enquanto que o Brasil tem que lidar com a questão do uso da terra, né, com o desmatamento, como combater e reduzir o desmatamento de suas florestas. Então, é uma forma muito mais barata de lidar com a mitigação das mudanças climáticas globais. Para a gente ter uma noção melhor disso, esse quadro ele mostra a distribuição das emissões de gases de efeito estufa, né? Nós vimos que cerca de metade das emissões elas estão diretamente relacionadas à mudança de uso da terra, que apresenta qualquer mudança de cobertura, por exemplo, floresta para pastagem, floresta para agricultura, principalmente, né? Temos também a questão da agricultura, da forma como nós usamos as áreas já desmatadas do nosso país, e aí os outros, energia, indústria e resíduo, em menor contribuição para as emissões brutas de gases de efeito estufa. Então, se a gente quer contribuir nesse debate, né, a gente tem que lidar com a questão do combate, principalmente ao desmatamento. E nós vimos que isso tem aumentado nos últimos anos, né? Então, de 2020 para 2021, de acordo com os dados do SEG, nós vimos um aumento de 12% nas emissões de gases de efeito estufa, principalmente por conta do aumento do desmatamento na Amazônia. É importante a gente entender que, quando a gente faz esse cálculo, a gente não calcula só as emissões, né? A gente também calcula as remoções, ou seja, o que é extraído, né, absorvido da atmosfera, quais os gases de efeito estufa que são removidos da atmosfera. E nós temos 2 importantes mecanismos que são contabilizados no nosso Inventário Nacional de Emissões, que representam as áreas protegidas, que são tidas como áreas manejadas. Então, para efeito do Inventário Nacional de Emissões, essas áreas são contabilizadas como constantemente removendo gases de efeito estufa da atmosfera, apesar da gente saber que tem um grau de degradação de algumas dessas áreas por conta do fogo, da exploração madeireira ilegal, né? E no restante do país, principalmente pelo crescimento, a restauração de algumas áreas de vegetação secundária e assim por diante.
Entretanto, nós também vimos um aumento nas emissões por mudança de uso da terra, cerca de 18% entre 2020 e 2021, principalmente relacionado, novamente, ao desmatamento. Outra fonte de emissão importante é a pecuária, principalmente, né, as áreas, a fermentação entérica. Então, dentro das emissões de agricultura, a gente tem aí, principalmente, 64% destinado à fermentação entérica e 30% manejo do solo. Isso significa que 74% das emissões brasileiras estão relacionadas direta ou indiretamente com a atividade agropecuária. Aí vocês perguntam o que isso tem? A gente está num seminário sobre defesa, soberania e mudanças do clima, e o que isso tem a ver, né? Então, como eu falei anteriormente, a minha primeira fase, é que não dá para falar de soberania e clima se nós não falarmos de desmatamento, se nós não falarmos da forma como nós usamos o território brasileiro, que já perdeu sua vegetação nativa, né? Do ponto de vista do combate ao desmatamento, e aqui a gente vê claramente, né, que a Amazônia ela tem um papel fundamental nisso. 77% das emissões de gases de efeito estufa brasileiras, né, por mudança de uso da terra, estão na Amazônia, e 91% estão relacionadas diretamente ao corte, ao desmatamento em si, né, conversão de floresta nativa para usos agropecuários. O desmatamento ele vem aumentando, grande parte, 92% dos alertas de desmatamento tem indício de legalidade, e aí a gente entra na questão de soberania, de defesa, enfim, e que é o centro da minha palestra, que é esse mapa, né, e essas pizzas, esses gráficos de pizza. Então, na Amazônia, nós temos cerca de metade do território nacional ocupado, né, oficialmente por áreas protegidas, sejam terras indígenas ou unidades de conservação. Temos uma porção, cerca de 1/4, ocupado por áreas dedicadas à propriedade, né, sejam pequenas, médias e grandes propriedades rurais, né? E temos aí cerca de 1/4 em florestas públicas não destinadas, e áreas devolutas, glebas, que ainda não tiveram uma destinação nem para florestas públicas. Quando nós vemos a distribuição do desmatamento, o que chama atenção é que pelo menos metade do desmatamento está ocorrendo em terras públicas, né? Terras que são patrimônio da União, né? E que a grande parte do que está ocorrendo nas terras públicas está ocorrendo nas florestas públicas não destinadas, né? Isso, para mim, significa que pelo menos metade da contribuição para as emissões de gases de efeito estufa do Brasil não tem razão de ser, não tem razão de ocorrer, né? Estamos perdendo patrimônio público principalmente para especuladores de terra. O mais grave, e aí esse gráfico mostra claramente, é que nos últimos anos tivemos um aumento muito brusco da ocupação de terras públicas, né? Principalmente das florestas públicas não destinadas federais. Essas áreas estão no coração da Amazônia, muito carentes de governança, né? Onde tanto as instituições que atuam no comando e controle, com o apoio das Forças Armadas, né, poderiam ser muito bem articuladas e combater esse tipo de ilícito. É importante a gente falar, né, que essas áreas e demais participantes. Essas áreas, elas estão, por exemplo, essa área a gente sobrevoou na região de Lábrea, né? E são grandes áreas desmatadas com maquinários, é um grande empreendimento, né? Só que é um grande empreendimento ilegal, né? E nós vemos que o número de CARs, né, que são essas áreas de cadastro ambiental rural, dentro dessas áreas que são
do governo, né, tem aumentado, e o número de desmatamento nessas áreas também. Já vimos vários trabalhos que indicam que há uma relação do narcotráfico com atividades ilegais, com especulação de terras, com garimpos ilegais, né, exploração madeireira ilegal, e isso tudo teve impacto, como a gente vê, um impacto, né, para as estatísticas de emissões de gases de efeito estufa, que pioram, né, a situação do Brasil no que diz respeito a essa equação climática, né, e isso precisa ser tratado de uma forma séria, né? Por fim, então, como a gente sabe que precisa combater o desmatamento, hoje existem tecnologias que nos mostram claramente, né, aonde esse processo está acontecendo. A gente precisa, de fato, ter estratégias de comando e controle inteligente, das quais as Forças Armadas elas são um ente importante, né, para ajudar nesse processo. A gente precisa identificar as transações financeiras, né, advindas da ilegalidade dessas atividades, e a gente precisa tirar essas terras públicas, né, do mercado de terras, do mercado ilegal de terras. Claro que nós precisamos também de incentivos positivos para outra parte dos 50%, né, dos 49% do desmatamento, que está relacionado a como usar melhor as áreas já desmatadas, incentivo para uma produção sustentável na agropecuária mais tecnificada, né, uma assistência técnica para os pequenos produtores, né, um investimento na economia de base florestal. Então, com isso, eu volto àquela frase, né, a soberania de um país ela tem a ver, né, com a forma como o uso do seu território está lidando, né, e no Brasil isso reflete muito na questão climática. Então, novamente, se o Brasil quer voltar a ter um protagonismo nessa questão climática, né, e, ao mesmo tempo, garantir a soberania sobre o seu território, é super importante retornar a governança para a Amazônia, né, na forma de que as suas terras públicas tenham uma garantia de uso próprio e de conservação, né, e dessa forma a gente vai ter as duas coisas, né, as três coisas juntas, na realidade: soberania, democracia e mitigação de mudança climática, e as Forças Armadas elas têm um papel importante nisso. Obrigada, agradeço a atenção. Muito obrigado, doutora Ânia. A senhora trouxe uma visão muito interessante para nós e que vem exatamente ao encontro do que é o nosso propósito, fazer esse diálogo entre os instrumentos de soberania do Estado e as necessidades de atenção óbvias com as questões ambientais e, particularmente, as mudanças climáticas e as suas consequências. Na nossa compreensão do Soberania e Clima, que soberania é muito mais do que apenas o emprego das Forças Armadas e dos meios de coação do Estado. Ela vai e alcança nós entendemos, a capacidade que o Estado terá de fazer as entregas que as nossas normas constitucionais e toda a legislação prevêem. Muito obrigado pela sua excelente apresentação, doutora. Passamos ao nosso terceiro debatedor, ou terceiro apresentador, doutor professor Rubens Duarte, professor do Programa de Pós-Graduação da Escola de Comando do Estado-Maior do Exército. Muito bem-vindo, prazer tê-lo conosco. Obrigado. A palavra é sua. Muito obrigado. Queria começar agradecendo às minhas colegas, Maria Delmar Hidalgo e Ana Alencar, que fizeram brilhantes apresentações. Tenho o desafio agora de prosseguir com esse brilhantismo, vai ser difícil. Também gostaria de agradecer ao Centro Soberania e Clima, nesse sentido, é impossível não deixar de agradecer ao general Etchengoin pelo convite, eterno comandante da escola onde eu dou aula hoje, da ESM,
e também o ministro Jugman, que também está com brilhantismo na frente do Centro de Soberania, e a Mariana Nascimento, hoje em dia Mariana Plum, minha veterana na faculdade de Relações Internacionais, e a Mila Campbell, que também organizou esse evento e me ajudou bastante a estar aqui, organizar a apresentação e tudo mais. Então, a apresentação que eu quero falar hoje, né, quando o centro me procurou, propondo fazer pesquisas em parceria, e é claro, eu já tinha estudos nessa área que ligam soberania com clima, com mudanças climáticas, em contato com o centro, a gente chegou à conclusão que a gente precisaria começar com uma boa análise do que os documentos oficiais de defesa falam sobre mudanças climáticas. Tá? Simplesmente porque os documentos eles são declarações públicas de intenções, né? Ou seja, são as instituições do Estado brasileiro se comunicando com a sociedade e com o mundo, dizendo o que pensam, a visão de mundo e as prioridades que a defesa tem, pelo menos para os próximos anos. É claro que, em organizações que são cunhadas na disciplina e hierarquia, tal qual as Forças Armadas, esses documentos oficiais também moldam diretamente o funcionamento das instituições de defesa, principalmente das Forças Armadas. Então, por isso a importância da gente olhar para os documentos de defesa, qual é o conteúdo que tem ali sobre mudanças climáticas, porque eles exprimem, né, não só uma visão de mundo, mas também como que estão se organizando as instituições de defesa do Brasil. Né? Então, para isso, para analisar os documentos, a gente pensou em uma metodologia de dividir em duas dimensões, que parecem inerentes a uma política de defesa. A dimensão externa, né? Afinal, a função princípio, a função clássica da defesa é dissuadir e repelir ameaças internacionais, não pode ser diferente. E a dimensão interna, porque apesar da defesa ser voltada para fora, ela é formulada domesticamente por atores domésticos e tem um contexto político que responde a essa dimensão doméstica. Então, eu tentei fazer essa divisão em dois fatores, né? O plano internacional e o plano doméstico. Para começar pelo plano internacional, é muito importante a gente destacar logo de início que o Brasil, junto com outros países do Sul, né, vem sendo muito hábil diplomaticamente em moldar o regime internacional de acordo com seus interesses. Tá? Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, que hoje, do jeito que o regime internacional está, ele está relativamente favorável ao Brasil e aos países que nem o Brasil. Não está negativo, não está prejudicial ao Brasil, pelo contrário. Então, o Brasil, junto com outros países, muito habilmente afastou a ideia do crescimento zero, que surgiu lá nos anos 70, consolidou uma leitura histórica da questão de mudanças climáticas com o princípio da responsabilidade comuns, que são comuns, porém diferenciadas, e afastou a ideia da internacionalização das florestas na ECO 92, com a declaração sobre as florestas. Claro que todas essas vitórias, digamos assim, são momentâneas, porque o jogo político é dinâmico, é constante, né? E em qualquer momento esse cenário internacional pode se reverter, né? Mas hoje em dia está muito favorável a países como o Brasil. E quando eu digo que pode se reverter, é porque a gente precisa reconhecer que é uma tentativa de securitização do regime climático. Isso não interessa ao Brasil. Tá? Por quê? Porque a securitização ela enseja respostas mais energéticas, inclusive com o uso da força, para resolver questões climáticas, que teoricamente não é a origem do problema, não é a Força Armada, né? E não à toa, vários países, nomeadamente os países do Norte, estão tentando levar o tema climático para ser discutido no Conselho de Segurança da ONU. Países como o Brasil, eles ressaltam que as questões climáticas têm que ser linkadas, têm que ser associadas com questões de desenvolvimento, de justiça climática e não de segurança. Tá? Porque a securitização, ela se dá quando reconhece que outros atores, além do Estado, estão com suas existências ameaçadas por questões climáticas. E, nesse sentido, é uma questão de tempo até que a comunidade internacional reconheça a responsabilidade de proteger o meio ambiente.
né, aquela responsabilidade de proteger, R2P, né, que baseiam as missões internacionais, as forças internacionais, missões de paz, é uma questão de tempo até que decidam que questões ambientais, respeito a direitos ambientais, sejam gatilhos também que justifiquem ações internacionais. E isso é um problema para o Brasil, não só para o Brasil, para outros países, porque gera uma fragilidade muito grande, né? Mas é importante de reconhecer esse cenário com pluralidade de atores, porque a sekuritização só existe no momento que você reconhece que tem mais atores que estão sob ameaça, tá? E, nesse sentido, há uma série de conceitos que, na minha opinião, como cientista, como acadêmico, muitas vezes eles atrapalham mais do que ajudam, tá? Mas os tomadores de decisão, principalmente militares, se entendem muito bem com eles, que reconhecem esse cenário plural, né? A gente pode falar da guerra híbrida, o mundo VUCA, o mundo Bunny, e por aí vai. E todos eles têm um denominador comum, né? Que é essa crescente importância das ameaças não tradicionais, tá? Apesar disso tudo, e desse reconhecimento, tá? Aí a gente vai voltar para a análise dos documentos de defesa. Ao olhar para esses documentos, esse reconhecimento do mundo plural ele não é refletido, né? Então, há uma contradição no fato em que os documentos de defesa não acompanham essa leitura de um mundo em eterna pluralidade, em uma crescente pluralidade, uma crescente dinâmica diferente da guerra tradicional, né? Então, quando a gente lê os documentos de defesa, e outros documentos também, ainda predomina uma visão de que o meio ambiente é um pretexto para que ameaças tradicionais, ou seja, de Estado contra Estado, sejam deflagradas. Ou seja, o meio ambiente como desculpa que algum país queira invadir o Brasil e tomar a Amazônia, né? Sendo que os estados, né, os atores, os interesses que estão na Amazônia, não necessariamente têm um Estado por trás. Muitas vezes são outros atores, né, que têm interesse no local, e a gente não tem esse reconhecimento, não tem essa problematização, essa análise presente no documento de defesa, o que gera uma fragilidade, né? Uma vez que, numa estrutura hierárquica, isso acaba disseminando para baixo. E a pior parte, né, na minha opinião, a gente está indo no sentido contrário. A minuta de 2020 simplesmente retira toda a discussão sobre a importância do multilateralismo, né, para a questão ambiental. Ou seja, se o Brasil não prioriza o multilateralismo, o diálogo diplomático, a gente perde a capacidade de influenciar nas normas internacionais e como elas são feitas, essas normas que vão restringir a ação do Brasil no futuro, tá? A gente pode falar mais sobre isso, mas por questões de tempo, eu já vou passar para o plano doméstico, tá? Olhando para o plano doméstico e como as Forças Armadas se organizam, no mundo, a gente vê que outros países organizam suas ações em 4 grandes áreas. Prevenção de mudanças climáticas, né, e aí redução das emissões e manutenção, combate ao desflorestamento e tudo mais. Alteração de valores na logística, né, como as mudanças climáticas vão impactar a logística e o emprego das forças. O preparo das forças, né, porque tem que estar preparado para um cenário que é totalmente diferente do que a gente está conhecendo, com mais desastres, com aumento de eventos climáticos extremos, e como as Forças Armadas podem se adaptar. Então, adaptação. De novo, olhando para os documentos de defesa, a gente vê que dessas 4 áreas, o documento de defesa praticamente só olha para a primeira, que é a prevenção das mudanças climáticas, que já é muito bom. Já mostra que existe uma preocupação, existe reconhecimento, só que ainda faltam 3 áreas aí que a gente tem que atuar, simplesmente são ignoradas. Só que também tem uma observação. Ao falar sobre prevenção de mudanças climáticas, o documento que mais fala sobre isso não é a Política Nacional de Defesa, não é a Estratégia Nacional de Defesa, não é o Livro Branco de Defesa Nacional. É um texto, um documento chamado Defesa e Meio Ambiente, Preparo com Sustentabilidade, que foi publicado em 2017. A expectativa, pelo menos minha, de como pesquisador da área, né, é que esse documento, que é inédito, é super inovador, né, ele influenciasse
os demais documentos, né, as novas versões, porque eles têm que ser revistas em 4 anos. Não aconteceu, né? Então, esse documento, praticamente, apesar de muito inovador, muito pertinente, praticamente não influenciou a minuta que foi entregue no Congresso de 2020 dos documentos de defesa, né? E aí a gente tem um problema muito sério, já caminhando para o final, porque meus 10 minutos já terminaram, a gente tem um problema muito sério de ver como que o Brasil, as Forças Armadas vão se preparar. Porque se as Forças Armadas forem demasiadamente reativas nesse sentido, existe uma cultura brasileira que é muito criticável, de que quando há uma falta de política pública estabelecida e eficiente, em momentos de crise, o Brasil tem hábito de recorrer às Forças Armadas. Então, houve um aumento por uma política que não estava se mostrando eficiente, houve aumento das queimadas. Para dar uma resposta à sociedade, o que faz? Operação Brasil Verde 1, Operação Brasil Verde 2, né, outras operações. Não tem uma política para combater a seca no Nordeste. Tem o quê? A Operação Carro-Pipa, né? Questões de desastres. Os primeiros a chegarem são as Forças Armadas. Por quê? Porque não tem uma capacidade de resposta do Estado com outras, não no grau necessário, de outras instituições. Assim, as Forças Armadas viram um posto Ipiranga, né? E aí a gente começa a empregar tropas para funções que elas não são treinadas, arriscando expor o próprio soldado e o nome da instituição diante da sociedade, afinal estão sendo empregados por coisas que não são treinadas, e desvia da função principal, tá? Então, acho que não discutir nos documentos oficiais de defesa essas questões ambientais, né, e, pelo contrário, a gente vê um movimento inverso, a gente está faltando o debate, o espaço dedicado às mudanças climáticas nos documentos oficiais de defesa estão diminuindo, estão encolhendo, eu acho muito prejudicial, né, porque não significa que não existam iniciativas, por exemplo, um selo verde-oliva de sustentabilidade ambiental. Todavia, essas iniciativas são isoladas, não recebem um apoio, têm em risco sua duração, né, ao longo do tempo, porque não existe um diálogo, não existe uma preocupação concreta e exposta formal nos documentos de defesa. Então, um apelo, enquanto pesquisador, a gente precisa voltar a discutir isso, e isso precisa estar, de novo, nos documentos de defesa, de uma forma muito mais robusta, de uma forma muito mais trabalhada e com participação de diversos atores. Desculpe por ultrapassar um pouco o meu tempo, senhor Jungmann, ministro Jungmann e general Etchegóin, devolvo a palavra para os senhores. Muito obrigado, Dr. Rubens, pela excelente apresentação, com abordagens muito pontuais naquilo que a gente buscava e provocações muito interessantes que certamente vão enriquecer a nossa discussão. Meu amigo ministro Jungmann, alguma questão técnica aí que está nos dificultando, nós pedimos perdão. Seria muito interessante a participação do ministro Jungmann, pela larguíssima experiência como homem público, a experiência como presidente do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e ministro da Defesa, ministro da Segurança. Teria um aporte muito interessante, comentários muito interessantes a trazer com a sua experiência pessoal para nós todos. Mas a informática tem esse percentual da informática é um pouco sobrenatural, né? Boa parte da informática é sobrenatural. A gente não consegue entender porque que as coisas muitas vezes não respondem como se espera ao que se quer. Nós tivemos 3 apresentações extremamente interessantes e enriquecedoras para o debate que a gente pretende. E a pretensão do Centro Soberania e Clima é promover o debate, promover o diálogo, fazer com que as pessoas que lidam nas duas questões que dão um nome ao nosso Instituto, Soberania e Clima, conversem e conheçam as posições de cada um e possam identificar as convergências, e nós buscamos convergências. Diálogo e convergência são as 2 palavras que
que significam aqui conosco o mantra do nosso centro, o que é justamente trazer os dois segmentos para conversar. Soberania, obviamente, é a expressão do Estado, né? E meio ambiente, mudanças climáticas, é uma preocupação global, uma preocupação da sociedade em todos os seus segmentos, a preocupação do mundo em todos os seus segmentos, né? E a gente tem aí essa questão sendo levada a fóruns internacionais, as Nações Unidas, lamentavelmente o Conselho de Segurança das Nações Unidas, mas as Nações Unidas, como bem pontou a doutora Maria Delmar, e as inflexões que isso causaram, que isso vem causando na OTAN, inflexão, a nova abordagem da OTAN, inclusive com a criação de um centro no Canadá para discussão do assunto e as repercussões que isso pode ter, seguido da apresentação da doutora Ana Alencar, que nos trouxe o retrato da devastação na Amazônia e uma síntese, uma fotografia muito interessante de como os instrumentos de soberania do Estado podem ajudar na contenção do avanço da degradação da Amazônia e, consequentemente, nas mudanças climáticas, né? Como a gente vem dizendo, obviamente que Forças Armadas não são destinadas para isso, mas elas têm segmentos e podem ter participações que ajudariam o preparo das Forças Armadas e para os quais elas talvez sejam a única instituição do Estado que tem essa capacidade. E aí eu estou me referindo à capacidade logística, né? A grande dificuldade do Estado de se fazer presente em todas as frentes em que nós tratamos das mudanças ambientais, das agressões ao meio ambiente, particularmente na região amazônica, a grande capacidade que as Forças Armadas têm é a capacidade logística, de permanecer, né? E a capacidade de comando e controle. Ou seja, comando e controle e logística são os dois pilares da permanência das instituições militares, das Forças Armadas lá, mas também a deficiência das outras instituições, né? Nas próprias. E eu acho que essa parte, sem dúvida nenhuma, as nossas Forças Armadas podem e já fazem isso há bastante tempo, né? E o Dr. Rubens pacotou tudo para a gente com as sugestões e as observações sobre a participação das Forças Armadas, da defesa, particularmente, nos documentos de defesa, que é o título do nosso seminário, a política e estratégia de defesa e as questões ambientais, as mudanças climáticas, o diálogo entre as duas coisas. Obviamente que a securitização é uma solução que, antes de apontar bons resultados, ela aponta precauções, preconceitos e exacerba posições, né? Não é absolutamente, não será questionando a soberania de qualquer país amazônico que se vai resolver, por exemplo, a questão da Amazônia. É a presença dos estados, a forte presença dos estados, com todas as suas capacidades na região amazônica, por exemplo, que pode ajudar a conter. A doutora Ana Alencar nos apresentou, né? Ou seja, é a falta do Estado, a falta do poder fiscalizador e de sanção, né? Que o Estado o Estado não tem, o Estado não consegue fazer, que acaba agravando essa questão. Mas eu acho que a gente tem bastante, nós já temos algumas perguntas, e eu vou começar pela pergunta do Coronel Paulo Filho, que é um estudioso da questão de soberania, da questão de defesa, é um dos grandes conhecedores do conflito russo-ucraniano de hoje, que tem uma pergunta para nós. Certamente o Dr. Rubens o conhece. Ele inicia cumprimentando aos palestrantes, ao centro, e ele pergunta se seria correto afirmar que algumas potências saem ganhadoras, pelo menos no curto prazo, das mudanças climáticas.
Um exemplo seria a Rússia, que, em razão do aquecimento, passaria a ter mais áreas agricultáveis, além do degelo do Ártico redundar na abertura de uma nova e importante rota comercial, a Rota Norte, que seria explorada vantajosamente por aquele país. Se essa premissa for verdadeira, é possível identificar ações dessas nações no sentido de dificultar, solapar os esforços mundiais de mitigação das mudanças climáticas? Uma pergunta bastante interessante, me parece, porque aponta um benefício. Certamente, as mudanças climáticas e o degelo traria nas estepes russas uma questão muito importante do permafrost, mas também traria essas vantagens. Vamos começar pela doutora Maria Delmar, que está na Europa, muito mais próxima das questões europeias e dos conflitos que hoje acontecem na Europa. Nós gostaríamos de pedir à senhora se a senhora pode iniciar dando a sua opinião, por favor. Muitíssimo obrigada pela pergunta. De fato, o degelo do Ártico pode oferecer muitas oportunidades na exploração de recursos minerais e energéticos dessa região e, assim, abrir as portas ao mar, também abrir vias de navegação, que interessa não só a Rússia, mas também a China, porque encurtaria muitas rotas comerciais em direção à União Europeia, sem passar pelo Canal de Suez. Nesse sentido, sim, poderíamos ver vantagens nessa elevação de temperatura global do planeta. Mas também é verdade que essas vantagens seriam temporárias, porque, por um lado, a mudança climática gera riscos que são globais, como eu já mencionei, e afetam todos os países. A frequência e maior diversidade dos fenômenos meteorológicos também vai afetar a Rússia, a China. A seca também é um problema dramático na China, que pode solapar seu crescimento econômico. Também temos problema de poluição. Então, afinal, a luta contra a mudança climática e a questão da descarbonização das economias, isso não é possível mais dar marcha ré. Esses países que baseiam sua economia nos combustíveis fósseis vão pagar. O conflito na Ucrânia acelerou essa tendência, porque essas sanções contra a importação de gás russo faz com que países apostem nas energias renováveis e assim se dá um impulso definitivo às renováveis, à procura de novas fontes de energia e assim a mudança climática é um problema, é um desafio. Sim, pode trazer oportunidades para alguns países, como nós dissemos aqui, essa rota, mas dá muitas oportunidades a outros países que podem avançar com economias descarbonizadas, mais sustentáveis e menos dependentes de um mundo globalizado, como nós vimos na pandemia. A globalização tem suas vantagens, mas suas desvantagens. Também foi colocada a possibilidade de reforçar as cadeias de suprimento mais locais. Isso também implica uma aposta nos recursos naturais dos países, e isso também é benéfico. Então, a mudança climática pode beneficiar, claro, as rotas comerciais do Ártico, mas a luta contra a mudança climática beneficia mais o resto dos países e pessoas, porque pode haver um crescimento econômico menos dependente dos combustíveis fósseis, o que também é soberania, estratégia e, afinal de contas, um empoderamento baseado no crescimento verde e digital. Muito obrigado, doutora Maria Delmar. Doutora Ana Alencar. Com certeza, a
as mudanças climáticas, elas podem, no primeiro momento, Saiu. ia trazer Sumiu. algumas Entra, algumas oportunidades muito específicas, no caso, né, das que foram citadas. Entretanto, eu acho que a gente sabe pouco sobre o que pode acontecer quando, por exemplo, o degelo, né, dos polos começar realmente a se esvair, né? Então, existem mudanças na circulação na circulação da Terra, que pode impactar muito a eventos extremos, né? E isso tem um impacto muito grande, maior ainda do que esse provável benefício que vai ter de uma região, de um país que normalmente fica embaixo do gelo, não está embaixo do gelo o tempo inteiro. Então, eu acho que, para o globo como um todo, né, a gente já vem sofrendo as mudanças, os impactos das mudanças climáticas, né, em eventos extremos, seja de seca, de chuva, de gelo, de degelo, né, e isso causa uma mudança no sistema da Terra, né, que é um sistema que está se ajustando a isso. Então, se essa questão do degelo continuar, realmente os modelos indicam que a gente pode ter um colapso no sistema, e isso eu acho bem preocupante. Uma outra questão importante, que a gente falou pouco aqui, que é a questão dos refugiados do clima, né? Acho que isso foi bastante tratado na COP27, que daqui a gente já tem alguns refugiados, né, do clima, esse número vem aumentando e cada vez mais está projetado para aumentar muito, né? E isso vai ter um impacto sobre as economias, sobre os países que vão ter que lidar com essa questão. Então, eu acho que pode ter um pensamento, lá sei, de alguém da Rússia, do Canadá, enfim, da China, que pensa que vamos lucrar com essas mudanças porque a gente vai ter mais terreno agricultável, mas os impactos econômicos que isso pode gerar pode ser muito maior por conta desses impactos que a gente já vem sofrendo, né? Então, essa é a minha visão sobre esse tema. Muito obrigado, doutora Anne. Doutor Rubens, professor Rubens. Obrigado. Eu vou no mesmo sentido, tá? Das minhas colegas. Eu acho que não existe potência ganhadora, porque não é um jogo de soma zero. Então, o mundo todo sai perdendo. Tá? Então, é claro que os efeitos negativos das mudanças climáticas, eles afetam de modo assimétrico, dependendo do país, da região e da vulnerabilidade da sociedade. Então, claro, há regiões, há países, há sociedades que perdem mais do que outros. Tá? Mas todos perdem. Tá? Então, todos perdem com o aumento dos eventos climáticos extremos, todos vão perder com falta de água potável, todos vão perder com o aumento da miséria, todos vão perder com inflação, porque com menos áreas agricultáveis, a alimentação vai subir, então, tudo mais. Então, lembrar sempre que as mudanças climáticas são um catalisador de riscos, né? E a concepção weberiana do Estado, né, é que o Estado constitui de povo, soberania, povo e território. Se o povo está em risco, não adianta ter novas rotas comerciais, mesmo porque vai ter novas rotas comerciais para um produto que vai ficar crescentemente mais caro, que a sociedade não vai ter acesso, que a sociedade vai estar empobrecida. Então, não adianta comemorar uma vitória de curto prazo, né, que é o aumento das rotas comerciais, se todo o resto está caindo, né? Então, a gente tem que sim se preocupar com essa assimetria, né, que os impactos das mudanças climáticas causam, mas não olhar como ganhadores. Tá? Eu acho que está todo mundo perdendo e o Brasil vai perder também, né? Então, a gente está vendo uma quantidade de inundações sem precedentes. No sul, a gente teve pela primeira vez uma tormenta que tocou o solo. A gente tem deslizamentos quase todos os anos agora na região serrana do Rio de Janeiro. Gente, tudo isso é colocar o povo em risco.
né? Então, não adianta a gente falar de ganhador. Todo mundo vai perder de alguma forma, com o aumento do nível dos mares, que, obviamente, né, vasos comunicantes, né? Se aumenta o nível do oceano, os rios também vão aumentar, né? Então, a gente vai ter uma quantidade de perda de território enorme no Brasil, né? E a gente tem que pensar nisso, né? É nosso território que está em risco, nosso povo está em risco, não só do Brasil, do mundo inteiro, e a gente tem que exercer nossa soberania, mas com responsabilidade. E eu vou pegar essa dica da professora Maria Regina, que falou comigo essa duplinha, né? De soberania, sim, mas a gente tem que exercê-la com responsabilidade, porque senão nossa soberania também fica enfraquecida. Então, nesse sentido, eu vou me associar com as outras duas palestrantes, dizendo que eu não vejo uma vitória de longo prazo com mudanças climáticas. Não acho que seja por aí que o raciocínio a ser feito em relação à análise mundial. Muito bem. Então, deixa eu aproveitar essa beira de tempo que está aqui, parabenizar os palestrantes e dirigir e enviar algumas questões. Primeiro, Rubens, nós vimos que o governo Biden, assim que assume, publica uma ordem executiva colocando a questão climática embaixo do guarda-chuva da Defesa e Segurança Nacional dos Estados Unidos. Isso me parece um caminho contrário à solução democrática das questões do clima. E isso significa maiores riscos percebidos pela Defesa e Segurança Nacional, não só dos Estados Unidos, porque isso também acontece na OTAN, e nós também aqui na nossa política e estratégia de defesa está lá colocada também a questão ambiental. Você acha que quem vai vencer, digamos assim, chamemos essa queda de braço, quem vai vencer? Diplomacia ou vai ser uma questão que vai ser progressivamente securitizada? É bom lembrar que o Petro, se não me engano, o presidente da Colômbia recentemente chamou os Estados Unidos para contribuírem com tropas, também não estou mal informado, para a preservação da Amazônia. A outra questão que eu queria colocar é o seguinte: nós saímos Sharm el-Sheikh e não tivemos grandes mudanças. Talvez a grande conquista tenha sido o loss and damage, ou seja, perdas e danos, um fundo voltado para países que estão realmente numa situação mais crítica. Mas a conta continua não fechando, ou seja, se nós temos que parar o aquecimento da Terra, está em 1,2 dos mares, sobretudo, e com dificuldades em 1,2, sobretudo fruto da questão da retomada dos combustíveis fósseis na esteira da guerra entre Ucrânia e União Soviética, e quando os compromissos nacionais foram entregues, nós, na verdade, chegamos ao somatório que dá 2,4 graus de crescimento, e longe de 1,5, como era aquilo previsto. Os senhores acham que nós temos chance de reverter isso? Existem condições, forças, sobretudo no presente atual, com essas guerras, e com a questão da fome, a questão alimentar, o fato de que nós vamos caminhar para algo, sei lá, 2050, 10 bilhões de habitantes sobre a Terra. Os senhores são otimistas com relação, e aí pergunto às senhoras também, com relação aos resultados que nós estamos tendo, a perspectiva da securitização e esses outros assuntos ou temas que aqui eu coloquei? Por favor. Obrigado, ministro, pelas suas palavras, pela pergunta. Eu percebi, eu acompanhei essa questão do Biden colocando a questão climática embaixo do guarda-chuva da defesa. Observei com muita preocupação, mas não com surpresa, né? Os países do norte vêm fazendo essa securitização cada vez mais, e não é à toa que eles estão tentando buscar esses diálogos e levar para o Conselho de Segurança da ONU. É uma visão de mundo deles, favorece a eles e não favorece a gente. E quando você pergunta quem vai vencer, eu tenho que fazer uma observação. O que eu vou falar agora não é baseado na ciência. Tá? O que eu vim falando até agora foi fruto de artigo de pesquisa. O que eu vou falar agora, nesse momento, essa minha resposta vai ser baseado em opinião. Quem vai vencer? Há 40 anos, quem está vencendo tudo é o Brasil e os países do Sul. Tá? Desde a década de 70,
quem vem vencendo todas as disputas no campo político-climático são os países do Sul. Claro que, com o aumento da importância das mudanças climáticas, e com isso também a prioridade dos países do Norte, das potências do Norte, aumenta junto, e os esforços que estão dispostos a empregar para vencer essa briga política também aumentam proporcionalmente, talvez a gente possa ver uma gradual reversão nesse quadro, né? Mas a gente não pode facilitar. Então, como eu digo, como que a gente não pode facilitar? Primeiro, soberania e responsabilidade, a gente precisa cuidar melhor de nós mesmos, e a gente não pode nunca se eximir do diálogo internacional. Se a gente se isolar do diálogo internacional, a gente perde vontade, poder de voz, a gente perde a capacidade de influenciar no nosso futuro, né? E quem não está na mesa, está no menu. Quem não senta na mesa de jantar para discutir as questões mundiais, vai estar no menu e vai ser jantado, né? Então, é importantíssimo que a gente continue participando de todos os fóruns internacionais de maneira ativa, e a gente precisa ter capacidades materiais, não só narrativas, para contrapor, né? A gente precisa ter legitimidade. E, para ter legitimidade, a gente tem que ter uma política ambiental responsável, para que a gente consiga chegar nesses fóruns internacionais e ser ouvido, e apresentar resultados, e demandar mais resultados. Assim, a gente vai ter menos chance de que os países do Norte revertam esse jogo que a gente vem ganhando há décadas, tá? Eu espero que esse jogo ninguém vire esse jogo. Eu prefiro continuar ganhando esse jogo, porque ele é muito importante, ele afeta a nossa soberania, e afeta o bem-estar da população, né? E aí, a segunda pergunta que o senhor fez foi se tem como reverter as mudanças climáticas. Eu não tenho dúvidas nenhumas, e isso é científico, tá? Que nós, falando no sentido da humanidade, tem como fazer. Tem. O que não existe é vontade política, o que não se vê é vontade política. Por quê? Porque reverter esse aquecimento global implica rever modelos de sociedade, modelos produtivos, né? E uma reorganização da geopolítica mundial, e isso assusta muita gente, assusta inclusive o Brasil. Então, ter como fazer, tem. O que não existe é vontade política, e aí sim eu sou pessimista. Eu acho que a gente vai passar dessa meta de 1,5 ponto, e isso é muito arriscado, porque existe um ponto de inflexão em que o aquecimento global ele gera consequências desastrosas para todo o planeta, e a ciência não conseguiu identificar precisamente qual é esse ponto de inflexão. Fala-se 2,5, fala-se 3, fala-se menos, só que a gente está indo na direção de descobrir da pior jeito qual é esse ponto de inflexão. Se a gente tiver, espero que a gente consiga ter essa vontade política antes de que, de fato, ocorra o pior. Obrigado, ministro. Obrigado, general. Obrigado, doutora Anne. Muito nessa linha, assim, o que a gente vê, né, que esses temas de clima e defesa, eles têm se aproximado, acho que ficou um pouco claro aí, principalmente na liderança dos Estados Unidos, mas o que me chamou muita atenção, e concordando com o Rubens, é o protagonismo que os países emergentes eles têm tido, né, principalmente, por exemplo, agora na COP27, ficou bem claro esse protagonismo, né? Enquanto que a gente tinha um leque, uma falta de ambição real, né, e comprometimento, principalmente das próprias NDCs e dos países, em realmente colocar recurso na mesa, né, aumentar o financiamento climático, a gente viu bastante uma luta dos países emergentes, alguns sofrendo com impactos reais das mudanças climáticas, né? Falando fortemente sobre a questão de perdas e danos. Isso ganhou uma notoriedade maior, pelo menos iniciou, né, até um papel mais formal na convenção. Então, eu acho que isso mostra o protagonismo dos países, principalmente países do sul global, né? E nesse caso aí tem o Brasil, né? O Brasil
das poucas coisas que eu acho, pelo menos no meu período de vida e no conhecimento que eu tenho, né, de política externa, eu acho que o Brasil, a questão climática, a questão ambiental, ela é chave para o país, né? E nós já demonstramos um protagonismo anterior, e a gente tem o nosso lugar, tanto ficou também claro na COP27, né, com o mínimo sinal de que a gente mudaria nossas políticas ambientais, gerou um frisson, né, na convenção, enfim, nas pessoas que estavam lá. Então, eu acho que é isso, a partir do momento que a gente faz a nossa lição de casa, né, com uma política ambiental responsável, a gente se cacifra para estar no jogo discutindo. Eu concordo super com todas as palavras aí que o Dr. Rubens colocou, né? Sobre a questão de reverter as mudanças climáticas, também, assim, tipo, né, o painel do IPCC mostrou o caminho, né? Agora, se a gente vai ter condições políticas, né, vontade política de realmente ir nesse caminho, é outra questão. Atualmente, a gente não está indo. Então, realmente, eu acho que a gente vai... agora começamos a pensar bastante, né, como mundo, na questão tecnológica, de como investir em certas tecnologias, mas essas são alternativas que, de fato, a gente desconhece, né, o impacto delas. Então, eu acho que tem que ter um comprometimento mundial, comprometimento mundial que esbarra no comportamento das sociedades, né? E eu acho que nesse ponto é um pouco mais difícil a gente reverter. Mas se o caminho está dado, tem um roadmap para isso, existe. Obrigado, doutor. Doutora Maria Delmar. O principal problema que eu vejo é que, muitas vezes, nós temos medos quando falamos de securitização do meio ambiente, mudança climática, mas eu vejo isso do ponto de vista da segurança humana. Quando falamos da segurança de um país, eu posso ver na estratégia de segurança da Espanha, se entende da questão da segurança humana, viver sem conflitos por recursos naturais, com direitos humanos, levando em conta essa segurança humana, da qual a defesa faz parte, porque é parte da segurança de um país. Quando nós falamos, então, de defender ou de ver a relação entre a segurança e a mudança climática, nós vimos que a mudança climática é um problema multidimensional, e cada reação das administrações públicas ou dos governos é que cada parte terá que fazer a sua missão, cumprir sua missão, porque cada instituição, cada ministério de um país tem a sua participação na segurança integral de uma nação, a segurança humana da população. Então, é muito interessante abordar a mudança climática do ponto de vista da segurança humana, e também para tentar solucionar problemas ou conflitos que, já enraizados, poder romper os círculos viciosos que existem entre conflitos e degradação do meio ambiente. E, assim, as missões de paz terão que envolver também a componente meioambiental, para que as populações também possam dispor de seus meios de vida e acabar com o uso insustentável e o mau uso dos recursos naturais. Nesse sentido, eu gosto do conceito de tratar a mudança climática do ponto de vista da segurança. Pode ser polêmico, mas do ponto de vista da defesa, eu gosto de falar o seguinte: aclimatar as Forças Armadas, elas vão ter que operar em novos ambientes estratégicos, com novas operações e com novas táticas. Então, eles precisam se aclimatar em torno dos ambientes operacionais. Por exemplo, na Espanha, talvez
tenham que intervir no Ártico, talvez tenham que enfrentar situações de estresse hídrico em regiões como o Sahel, enfrentar diferentes temperaturas, os navios terão que ser modificados em função das diferentes necessidades da água, ou densidades da água. É um jogo de palavras que é significativo. Aclimatar, trazer as consequências da mudança climática até as Forças Armadas. Paralisar o aquecimento global? É possível, sem dúvida, a ciência diz que é possível, mas não podemos esperar que seja possível, porque os efeitos até são visíveis já, não é? Isso não pode servir, o fato de os efeitos serem visíveis não pode servir de desculpa para dizer, olha, já existe mudança climática, temos que nos adaptar a essas secas, por exemplo, são coisas de longo prazo. Não é a ajuda ao desenvolvimento, não é uma solução, não significa incentivar. Temos que criar um ambiente econômico para que as populações possam se desenvolver para evitar migrações, movimento da população, conflitos interétnicos, quer dizer, favorecer o desenvolvimento. Não basta ajudar, é preciso apostar em novos modelos econômicos, produtivos, sistemas agrícolas mais eficientes no uso da água, ou seja, provocar desenvolvimento para poder romper o círculo vicioso entre degradação ambiental e conflitos. Muito obrigado, doutora Maria Delmar. Nós estamos completando o nosso tempo. Antes dos agradecimentos finais, eu quero passar a palavra ao ministro Jungmann e depois deixar um par de minutos para cada um das senhoras, do senhor, doutor Rubens, para suas considerações finais. Ministro Jungmann. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer muito o comparecimento e a contribuição que os professores, a Ana Hidalgo, aliás, a Maria, se não estou enganado, Hidalgo, a Ana e o professor Rubens nos deram as suas contribuições, como diz o ministro Etchegoyen, poucas coisas são tão importantes que sejam ofertadas como tempo e conhecimento. E por isso nós agradecemos muito. A minha consideração é que o debate foi rico, o debate trouxe vários aspectos, iluminou várias das perspectivas que nós temos e questões pela frente. Mas eu devo dizê-lo que, ao mesmo tempo, eu não estou, digamos, otimista com relação ao nosso futuro. Isso não significa dizer que o otimismo da razão não corresponda ao otimismo da ação. Mas, sobretudo, quero dizer que as últimas decisões tomadas e também a questão da descoordenação global que nós estamos vivendo hoje, e, em particular, a questão da Covid e todo o seu estuário, a sua corte, por assim dizer, de problemas adicionais que nos trouxe, a questão da Rússia, da Ucrânia, né, de uma globalização que se faz cada vez mais seletiva, ao fato de que não é uma questão só de vontade política, né, se me permite essa observação, é também uma questão de que isso já estava em Maquiavel lá atrás, que aqueles que lucram com a mudança, que vão lucrar com a mudança, não se movem com tanta força, com tanto denodo, como aqueles que vão perder com a mudança. Os que vão ganhar não se movem com a mesma força, com a mesma coordenação do que aqueles que efetivamente vão perder. E eu acho que nós estamos vivendo um momento realmente muito complicado, muito difícil. Vamos esperar que nós não tenhamos que lidar com situações extremas que estão surgindo aqui e ali, mas que elas ganhem um efeito turning point, como se fala a respeito da floresta amazônica, para que então a gente comece a agir verdadeiramente. Como dizia Churchill, nós passamos dos períodos das considerações, nós entramos na etapa efetivamente da ação, da intervenção coordenada. E isso me parece ainda longe. Como também me parece
que há necessidade de muita mais contribuição entre Forças Armadas, a concepção de defesa, de soberania e a questão de clima, que é isso que nós estamos procurando fazer aqui. Portanto, muitíssimo obrigado a todos que aqui participaram e transfiro a palavra para o nosso líder, que é exatamente o general ministro Shigoi, presidente desse conselho. E a todos, deixo aqui meu abraço, aos que assistiram e os que fizeram presentes. Meu abraço e meu muito obrigado. Doutora Maria Delmar, as suas considerações finais? Desculpe, meu microfone estava fechado. Então, eu gostaria de agradecer por poder participar desse seminário, ministro general. Foi uma honra conhecer os oradores que me ilustraram muita coisa. Esse tema ainda está iniciando, a relação entre mudança climática e segurança. É necessário ver diferentes pontos de vista e, sobretudo, conscientizar a população da repercussão desse tema em sua segurança. É uma questão de segurança também, que entendam a problemática da mudança climática, da sustentabilidade ambiental, da luta necessária para preservar os recursos naturais. É soberania de uma nação, seus recursos naturais, sua economia, e por tudo isto, o diálogo é necessário, é preciso continuar, trabalhar, e temos tendências globais, temos coisas como a guerra da Ucrânia, que está abalando os pilares que enfrentamos, porque já tínhamos quase que esquecido dos conflitos tradicionais, né? Nós temos que acrescentar aos conflitos tradicionais a pandemia, a globalização, os recursos naturais em disputa, mundo globalizado, enfim, um mundo mais complexo, com ameaças híbridas e tudo que favoreça o diálogo e crie iniciativas que nos ajudem a compreender e desenhar soluções para esse mundo complexo, será bem-vindo. E eu reitero a minha gratidão por ter me permitido participar desse interessantíssimo seminário. Obrigada. Muito obrigado, doutora Maria Delmar, doutora Ana Alencar, suas Então, considerações agradeço finais. muito também. Agradeço bastante a oportunidade de participar desse debate. Eu acho que é um debate fundamental, a questão da soberania, né, e clima estão super ligados, a soberania do ponto de vista dos recursos naturais, de como a gente usa os recursos naturais das nossas nações. Então, mais do que nunca, esses temas eles se aproximam, e eu acho que aqui foram colocadas várias questões super relevantes, mas eu ressaltaria a questão da ação coordenada, como foi colocada pelo ministro Jugman, né, que realmente, hoje nós vivemos no Brasil um saque a um patrimônio, a um recurso natural muito importante, que é a Amazônia, e a gente precisa que todas as instituições brasileiras estejam a postos, né, e atuando de uma forma coordenada para evitar que isso siga, né, porque isso tem efeitos para a nação, tem efeitos para o clima, tem efeitos para o mundo. Então, eu coloco aí reforço esse ponto muito bem colocado de intervenção coordenada que foi feito pelo ministro Júnior. Obrigada pela oportunidade novamente. Muito obrigado, doutora Anne. Nós chegamos ao final do nosso debate. Vai dar tempo de que a doutora Maria Delmar torça pela Espanha no segundo tempo, certamente. Pedimos perdão por tirá-la da frente da televisão nesse momento importante, né? Também importante. O nosso propósito, como eu disse ao início, do Centro Soberania e Clima, é
proporcionar o diálogo, promover o diálogo para que essas questões sejam entendidas. Nós estamos diante de um grande desafio para toda a humanidade, que é a identificação, que ainda não é tão clara, de que temos um interesse comum e benefício da nossa sobrevivência. E esse interesse comum ainda continua sendo superado, me parece, em boa medida, pelos interesses específicos, nacionais, individuais de cada nação, o que é legítimo, tem sua legitimidade, mas é preciso também entender como conciliar isso com o interesse de toda a humanidade, né? Nós podemos imaginar se a pandemia, que foi um fenômeno controlável, ainda que num prazo que nos privou de tantas vidas queridas, e o desarranjo, a desorganização que ela causou nas nossas vidas, nas economias, o reajuste que teve que ser feito em muitas coisas, novas formas de viver, de produzir, de trabalhar, de conviver, os desarranjos que trouxe às economias mundiais, a guerra da Ucrânia, a mesma coisa. Imaginemos um efeito, o efeito que o degelo traria, por exemplo, sobre os oceanos, sobre as áreas hoje cultiváveis, hoje habitáveis, e a desorganização que isso traria à economia mundial como um todo. E a nossa capacidade de sobreviver, além de disparar inúmeros outros problemas, entre eles novas pandemias, novas formas de doenças que hoje nós não conhecemos e que podem ser destampadas ou abertas por isso tudo. Muito obrigado aos General, nossos três. Pois não? Se eu me permitiria 2 minutos para fazer minhas palavras finais, Desculpe, Rubens, eu acabei não perdão. fazendo. Vamos Não, lá. que Desculpe. isso. Foi erro É meu. que o evento é tão bom, né? Eu gostaria de ficar mais, mas eu sei que, enfim, a hora do almoço e com Copa acontecendo, de fato, fica difícil. Peço perdão ter quebrado o protocolo, né? Mas eu gostaria de só falar algumas coisinhas, né? Só para terminar mesmo, porque a gente tem que focar no nosso dever de casa, né? A gente precisa exercer nossa soberania, ficar claro que é nossa soberania, mas a gente precisa ter responsabilidade com ela, né? Entender que mudanças climáticas é uma realidade e nós temos que discutir isso, inclusive na defesa, mesmo que a securitização não seja interessante para o Brasil, né? A defesa não pode ser reativa no assunto, mesmo porque as inovações nas mudanças climáticas podem transformar, inclusive, nosso equipamento mais autônomo, o que facilita, inclusive, o emprego da tropa. E, ao fazer o dever de casa, nós precisamos, sim, diplomaticamente, continuar disputando esse jogo internacional e apontar alguns absurdos que acontecem. Então, por exemplo, a Ana falou muito bem que o problema do Brasil é o desmatamento. E um dos problemas do desmatamento, além da questão agrícola, da agropecuária, a agropecuária irresponsável, porque a gente tem muito agro que é responsável, é o tráfico de madeiras, por exemplo, né? E essas madeiras que são extraídas ilegalmente são majoritariamente para exportação. Então, a título de exemplo, na Europa a gente encontra madeiras nobres brasileiras mais baratas do que a gente acha aqui no Brasil. Então, eu vejo com muita cautela esse movimento de criar impostos ambientais, impostos de carbono, no mercado formal, porque você prejudica o desenvolvimento dessa área da economia que é regulada, que é responsável, e o mercado ilegal continua forte, pujante e sem ser combatido. Então, essas medidas de criar impostos, né, simplesmente ocultam a realidade, o problema, prejudicam o meio ambiente, porque desincentiva a economia legal, sem desincentivar desincentiva a economia legal sem desincentivar a economia ilegal. Então, a gente precisa fazer o nosso dever de casa, para aí sim, continuando com nossa voz, continuando com nossa legitimidade no cenário internacional, conseguir, de um modo conjunto com outros países, chegar a pontos que sejam interessantes para o meio ambiente, para o mundo como um todo. General, mais uma vez, peço 1000 desculpas por ter interrompido o senhor em suas palavras finais.
Não, eu que peço as minhas desculpas pela desatenção. Eu acabei achando que tínhamos 1000 perdões. E as suas palavras foram muito importantes, porque a atividade criminosa, ela, em qualquer área do conhecimento, né? Em qualquer área da economia, em qualquer área humana, ela só progride quando ela tiver lucro. Não há atividade criminosa sem vantagem, né? E aonde estarão as madeiras ilegalmente retiradas, os minérios ilegalmente retirados, o patrimônio, o biopatrimônio, né? Ilegalmente retirado. Então, se nós cortarmos também no consumo, na receptação disso, toda essa cadeia que produz, estaremos ajudando do lado de cá. E aí sim, eu entendo o conceito de securitização que a doutora Maria Delmar trouxe, que é, enfim, essa segurança que tem que ser entendida como importante, porque ela tratará também dos crimes ambientais na ponta, do lado do balcão, dos beneficiados pelos crimes ambientais. Não se pode ter ingenuidade nisso, absolutamente, porque a humanidade sempre... O crime é uma presença na vida humana e ele sempre vai encontrar, como a água encontra, os caminhos mais fáceis para progredir. Foi uma belíssima jornada, eu agradeço muitíssimo aos nossos 3 convidados, mais uma vez, pelo presente tão valioso que são tempo e conhecimento. Muitíssimo obrigado a todos, tenham um dia muito feliz. Doutora Maria Delmar, particularmente a senhora, um bom resultado, felicidade no jogo de hoje, e que os deuses do futebol nos ajudem a que nos encontremos no dia 18. Muito obrigado. Muito obrigado a todos que nos acompanharam e nossos cumprimentos à equipe, à nossa equipe que produziu isso. Ministro Jungmann, um forte abraço.